galera! Bom, hoje nós vamos concluir a cultura egípcia, ok? Na aula passada, se vocês lembrarem, a gente viu que os egípcios, né, tinham uma religião bem interessante, envolvendo uns processos mágicos aí com relação à possibilidade de volta à vida. Lembramos também a você, né, que a alma, ela corresponde a um corpo especificamente. Então, os egípcios não acreditavam, digamos assim, que a alma pode reencarnar em outros corpos. Tem que ter o seu corpo específico. Portanto, a gente diz que a alma, ela ressurge. Por isso, ressurreição, tá? Bom, graças a essa prática religiosa, o Egito desenvolveu vários aspectos da sua cultura, certo? Como, por exemplo, a arquitetura. Todos sabem, creio eu, que o aspecto mais importante da arquitetura egípcia é exatamente a sua arquitetura funerária. As obras ligadas a grandes túmulos, né? Como, por exemplo, as pirâmides. Segundo aspecto importante da religião egípcia é que ela possibilitou também o desenvolvimento da medicina. Todo aquele processo de embalsamamento, conservação do corpo, deu aos egípcios um conhecimento muito grande sobre anatomia. Para os que não sabem, a pequena e a grande circulação, né, foram descobertas pelos egípcios, ok? Por causa disso, no Egito, quem exercia a função de medicina eram os sacerdotes, até porque eles acreditavam que todas as doenças eram de fundo espiritual. E esses sacerdotes, eles tinham uma prática medicinal bem especializada. Por exemplo, eles já eram capazes de fazer bem-sucedidas intervenções cirúrgicas, conheciam anestésicos, instrumentos outros. Até cirurgia plástica os egípcios faziam, certo? Em terceiro lugar, claro, eles desenvolveram também a farmacologia, ou seja, a manipulação de medicamentos, o que foi muito útil durante os períodos de guerra, exatamente para você tratar, né, dos soldados, dos feridos. E, em último lugar, eles também praticavam a necromancia. Opa, que é isso? Necromancia é consulta aos mortos e a interpretação dos sonhos, porque para eles os mortos eram consultados mediante a escrita sagrada, os hieróglifos que a gente vai ver, e respondiam aos homens através dos sonhos, certo? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui especificamente na escrita que a gente acabou de falar, né? Vamos para o quadro? Bom, a escrita egípcia, ela era conhecida como hieróglifos. Na verdade, os hieróglifos são apenas um dos códigos escritos que os egípcios possuíam. Eles também possuem uma forma mais simples, conhecida como escrita hierática, que era utilizada na escrita do Estado, e a demótica, que era utilizada na atividade comercial. Os hieróglifos especificamente, ou chamada escrita sagrada, eram utilizados para os aspectos religiosos. A maioria da população desconhecia a escrita hieroglífica, certo? Ela era das altas esferas do Estado, no caso, sacerdotes, faraós, escribas, e ela era composta de ideogramas e fonogramas. O que é exatamente isso? Ideogramas são símbolos que representam em si só, apenas o símbolo, uma ideia completa. E os fonogramas são símbolos que representam fonemas. Opa, Carol, por que eu tenho aqui embaixo Pedra de Roseta e Champollion? Esses dois nomes são importantes na decifração da escrita egípcia. Deixa eu só apagar o que a gente já grifou. Bom, Champollion, ele foi um arqueólogo e estudioso das escritas antigas, responsável pela decifração dos hieróglifos. Especificamente para a decifração dos hieróglifos, ele contou com uma descoberta arqueológica, que é essa pedrinha pretinha que você está vendo aqui, a chamada Pedra de Roseta. Se você observar na Pedra de Roseta, você tem 3 tipos de grafias. Como assim? Nós temos o mesmo decreto real
escrito nas 3 escritas egípcias, hieróglifos, hierática e demótica. A última delas, a demótica, tem alguns símbolos semelhantes, né, no caso, ao alfabeto grego. Graças à percepção de Champollion dessa semelhança, ele conseguiu substituir alguns símbolos por, né, letras do alfabeto grego e decifrou os 3 códigos, do mais simples até o mais complexo, decifrando então a escrita egípcia, ok? Vamos dar mais uma olhadinha aqui no quadro? Bom, a arquitetura egípcia, como a gente já tinha falado, ela é muito importante, principalmente os templos funerários. A gente vai dar uma olhadinha agora, certo? Em 3 tipos de templos funerários. Bom, esse primeiro tipo de templo que você está vendo são as chamadas mastabas. As mastabas, elas reproduziam na superfície as casas dos antigos governadores do Egito. Mas elas tinham câmaras internas que davam aos túmulos, certo? Essas eram os primeiros templos funerários que eram utilizados antes mesmo da construção das pirâmides. Aqui você tem a imagem de uma ruína de uma dessas mastabas. Bom, além das mastabas, todos sabem que nós temos as pirâmides. A gente já falou delas um pouquinho nas aulas anteriores, então eu vou falar bem rapidamente. Essa foi a primeira pirâmide construída, certo? A de Djoser. Essa pirâmide, ela é uma pirâmide escalonada, ou seja, a ótica é que ela fosse uma sobreposição de mastabas, ou seja, colocando uma mastaba em cima da outra, deu origem a uma pirâmide, ok? E por último, o templo mais importante, né, digamos assim, para mim, mais assustador do que até mesmo as pirâmides, eram os hipogeus. Os hipogeus, eles fazem parte de um complexo arquitetônico conhecido como Vale dos Reis e Vale das Rainhas no Egito. Durante o Novo Império, os imperadores, no caso, né, durante o Novo Império, eles eram sepultados exatamente nesse tipo de túmulo. Você vê que tem um grande palácio, né? Era uma espécie de necrópole, e também tinha túneis subterrâneos embaixo desses palácios, onde os faraós eram sepultados. Essa necrópole é impressionantemente grande. Vamos dar uma olhadinha aqui só para você ter uma ideia disso. Você está vendo aqui, né? As pessoas subindo a rampa. Vejam que diminutas, que pequenininhas, diante do grande hipogeu que você está verificando aqui. Bom, mas a arte egípcia, ela não era composta, obviamente, só por arquitetos. Os egípcios impressionavam principalmente pela atuação dos seus artesãos. 2 coisas legais da arte egípcia eram os obeliscos e as estátuas. Os obeliscos, até hoje você tem em muitas cidades, né, como por exemplo Washington, alguns obeliscos, certo? E essas estátuas, elas têm uma característica bem própria delas, da arte egípcia, que é a frontalidade. Vamos dar uma olhadinha? Vejam, esse obelisco que você está vendo aqui, opa, olha que legal. Esse obelisco, ele está em frente ao chamado Templo de Karnak. Ó, outro obelisco aqui, beleza? Esses obeliscos, eles eram impressionantemente grandes e eles eram feitos assim mesmo, inteiriços, retirados dessa maneira direta da pedreira. Depois eles eram entalhados por artesãos, eles ganhavam escrita exatamente para dizer o que era esse templo, quem mandou fazer, em que época, algumas informações básicas, e depois eles eram erguidos na frente dos palácios, certo? Vamos ao próximo slide. Primeiro eu vou apagar essa coisinha verdinha que eu fiz. Pronto. Aqui nós temos as estátuas egípcias. Vejam que as estátuas, elas obedecem à chamada lei da frontalidade, certo? O que é exatamente essa lei da frontalidade? Ela é o seguinte: as estátuas, assim como os desenhos egípcios também, eles sempre eram apresentados com um tronco para frente. Mesmo que a cabeça nos desenhos estivessem na lateral, o tronco
a cabeça e os membros de uma estátua sempre eram representadas de maneira muito rígida, muito frontal. As estátuas elas eram colocadas quando sentadas, né, com as mãos sobre o colo, você está vendo aqui atrás, e quando em pé, com as mãos retas, né, e os punhos fechados na altura das coxas, ok? Bom, além dessas estátuas, desses obeliscos, que já era impressionante, nós temos também a arte decorativa no Egito. Vamos dar uma olhadinha? Bom, perceba que hoje em dia se perdeu um pouco dessa cor na representação que nós temos aqui inicialmente dentro dos palácios. Hoje em dia a gente só percebe realmente a pedra, certo? E os entalhes que eram feitos com a escrita hieroglífica. O problema é que é o seguinte, a pedra, ela não era porosa o suficiente para que esse esmaltado, essa cor, ela adentrasse. Então, o que acontecia? Com o tempo, essa cor ela foi perdendo brilho, foi saindo, certo? Pouca coisa hoje a gente conserva esse brilho, essa cor original da época dos egípcios. Outra coisa importante na arte decorativa era a ouriversaria. A ouriversaria era impressionante, joias belíssimas. Você está vendo aqui, né, um pouquinho mais próximo a mim, um anel com um escaravelho e ao lado um peitoral. Esse peitoral ele era encaixado nos ombros e ia no peito de nobres, faraós. Professora, uma perguntinha. Por que tantos escaravelhos? Os escaravelhos, para eles, estavam sempre relacionados à morte. Lembre, morte no Egito não é algo ruim, certo? Esses escaravelhos eram assim associados, porque nessa região do Egito, você tem uma espécie de escaravelho que ele é, no caso, carniceiro, né? Ele come os corpos em decomposição. Nada de filme A Múmia, viu, gente? De escaravelho que come gente viva, isso não existe, tá? Só lembrando. Outra arte importante desenvolvida pelos egípcios era a tecelagem. Os artesãos egípcios eram muito bons. Meninas, quero chamar aqui a atenção de vocês para uma coisa. Vejam. Veja que coisa mais linda essa sandalinha havaiana, certo? Egípcia. Ó, aqui que bonitinho, nós temos uma libélula. Eu queria uma dessa. Tá? Que os egípcios me conquistaram com essa sandalinha havaiana. Os artesãos egípcios, eles eram muito bons na prática da tecelagem, né? Além do que, os egípcios também faziam óleos, essências cheirosas, perfumadas, muito tecido leve, bonito, gostoso de usar. Os egípcios realmente gostavam de se embelezar. Não só as cidades, não só os deuses, mas eles próprios gostavam de serem muito bonitos, ok? Eu espero que você tenha gostado dessa viagem que a gente fez pelo Egito, mas a gente ainda não terminou as civilizações do Oriente Próximo. No próximo encontro, a gente vai falar dos povos mesopotâmicos, ok? Espero vocês. Beijo no coração. Até mais.